Olá, tudo bem? Vamos lá para mais um momento, mais uma aula para a gente falar de teatro, né? Estamos chegando na reta final das nossas últimas aulas, nossos últimos momentos aqui. Nossa, aula, só para vocês terem uma ideia, 111, né? Então, uma aula aí foi muita coisa que a gente falou, foram 111 assuntos e abordagens e bastidores, e história e conhecimento e muito trabalho para trazer um pouco do que o teatro tem, né, para oferecer. Então eu falei aqui com pessoas que nunca fizeram teatro, porque era meu intuito era trazer o conhecimento dessa arte, como também pessoas que já fizeram teatro, já sabem como, né, funciona a encenação ali no palco, o que precisa ser feito, quais são os trabalhos, né? Qual a função de cada profissional que se encontra ali dentro dos ensaios, a gente falou também. Falei também com aquelas pessoas que querem participar de festivais de teatro, os atores, né? Técnicas de como melhorar as suas encenações, né? Para ganhar uma boa pontuação, por exemplo, dos jurados. História, muito conhecimento. E, e a gente estava, né? Foram vários vídeos onde a gente falou muito com esse livro, falou muito sobre um pouco daquilo que ele pode oferecer, daquilo que ele tem, né? Foram várias leituras, conhecemos vários nomes. E para a gente poder finalizar, eu gostaria de falar, né, nessa parte aqui que a gente está, até estou dando continuidade, falando desse movimento, né, que teve, em que os artistas brasileiros, alguns, né, como Álvares de Azevedo, como a gente viu aqui, França Júnior, eles criaram, né? Eles criaram peças, às vezes, né, com o intuito de provocar os artistas que traziam e queriam trazer conceitos de outros países, né? Porque a gente ainda recebia no Brasil muitos artistas e muitos espetáculos com a pegada, com a linguagem francesa, por exemplo, portuguesa de Portugal. E muitos artistas se incomodavam com isso, porque queria fazer com que o Brasil entendesse que teatro tinha que ser falado, criado aqui dentro, tinha que ser falado a nossa língua, com o nosso vocabulário, com a nossa leitura, com a nossa cultura, né? Então, muitos deles ainda investiram muito com espetáculos dos índios, né? Por exemplo, que era para adentrar a nossa cultura de verdade. E a gente estava falando sobre isso, sobre essa função do teatro também, né? Da gente poder ver os dois lados, da gente poder também brigar por uma causa que seja, né? E trazer um ponto de vista para que o outro também traga o seu entendimento, né? E nós estávamos no capítulo que chama Minha Pátria, Minha Língua, que é exatamente esse ponto, né? Que eles brigam ali, né, no que mas como assim? Se é no Brasil, a gente tem que falar brasileiro. Então eles. Inclusive, ele até tinha visto que eles já tinha lido que eles criaram peças, né, em que eles davam risadas de personagens que eles mesmos criaram dentro dos seus próprios espetáculos, com o intuito de zoar quando falavam algum sotaque francês. Ai, olha só que coisa, né, para poder tirar. Falou, não, gente, você tá aqui no Brasil. Então, o teatro tem um pouco dessas cores também, né? E aí, vamos lá dar continuidade a esse trabalho. Aqui, ó, deixa eu só. Acho que tá aqui, ó. Outro autor também, né, que expressa sua avaliação nada lisonjeira da vida na capital pela crítica aos que inseriam o francês em seu vocabulário, é Coelho Neto, né? Em Quebranto, em 1908, gente, o autor enseja demonstrar que a degeneração moral da alta sociedade carioca era diretamente proporcional à sua francofilia linguística, né? Na casa onde se desenvolve a ação, a única moradora que não aparece moralmente corrompida é Dona Clara, cujos costumes são ainda os de antigamente, e que, portanto, desaprovava
desaprova a algaravia das conversas. É isto até a língua. Já a gente não sabe que língua fala, é uma misturada que ninguém entende. Observa-se na realidade que a má compreensão da língua francesa é recurso cômico infalível em várias comédias de costumes do século XIX, que permaneceu nas primeiras décadas do XX. Cláudio de Souza, em Flores de Sombra, faz um dos empregados da fazenda responder à questão de um francês interessado em saber se na fazenda 30 sauages da seguinte maneira: eu respondi que nossas terras eram muito boas, que não davam só vagem, que davam batatas, que davam milho, café, mandioca, tudo. Em Eu Arranjo Tudo, de 1915, do mesmo autor, a defesa do que é nacional passa também pela questão da língua, ainda que subsidiariamente. Logo, na primeira cena do primeiro ato, uma personagem que diz buquê é corrigido. Diga ramalhete. Para quem não sabe, né, gente, buquê tem a pegada francesa, né? Então vem da língua francesa. Então olha que interessante, né? Até nisso eles queriam. Não, peraí, fala ramalhete. Para. Fala ramalhete. Aqui, ó, diga ramalhete, que é português. E bastante interessante são as rúbricas do autor para os eventuais atores ou ensaiadores. Ao longo de todo o texto da comédia, existem notas explicando o uso dos vocabulários nacionais, a razão de suas escolhas e significado, bem como justificativas para a utilização de alguns vocábulos estrangeiros cuja tradução não seria possível. Então, né, bem forte ali a disputa, a intenção, né, a nacionalidade quebrando, né, trazendo força ali para aqueles artistas. Aí a gente entra num novo chamado. Então, meu Brasil brasileiro, né? Nessa parte que a gente entra falando mais um pouquinho, né, da nossa língua. Se a defesa do que é brasileiro pela linguagem é visível nas peças acima assinaladas, pouco tempo depois, mas com igual intensidade, começam a surgir obras em que se enaltece o próprio país, em textos que desde o título indica o retrato do país, que visam abordar, como Na Roça, em 1913, de Belmiro Braga, Nossa Terra, de 1917, Abadi Faria Rosa, Juriti, 1919, e Nossa Gente, 1920, de Viriato Correia, Terra Natal, de 1920, de Oduvaldo Viana, ou Onde Canta o Sabiá, de 1921, de Gastão Tojello, nos quais se percebe claramente a necessidade sentida pelos dramaturgos, principalmente depois da Primeira Guerra Mundial, de escrever a terra brasileira, seu povo e costumes para as plateias de então. Esse nacionalismo que era colocado, ora em termos de regionalismo, ora de costumes urbanos e suburbanos, explica-se talvez pela dificuldade de comunicações entre a Europa e o Brasil. Por força da Guerra de 14, da Guerra de I4, beneficiando-se com um relativo isolamento, fecundo para o crescer da nossa indústria para uma olhada para dentro, na descoberta e valorização do que era nosso. Ocorre que tanto quanto os produtos industrializados, as produções teatrais só eram valorizadas por nossas elites até a guerra, se importadas. E tanto quanto as outras importações, no entanto, as companhias italianas e francesas tiveram interrompidas suas excursões anuais ao Brasil em consequência da eclosão do conflito. Essa ausência propiciou às companhias nacionais dois fatores fundamentais de estímulo: bons teatros disponíveis nos meses mais disputados para temporadas teatrais e um público relativamente ocioso, e portanto passível de ser conquistado pelas obras brasileiras, de temática nacional, o que vai de fato gradativamente acontecer. Então, assim, ainda o público brasileiro ainda estava acostumado com os espetáculos franceses e portugueses, né? Então aí teve ainda essa questão ainda do aceitamento da própria nacionalidade, né? Vinha de muito longe tudo isso.
Na dramaturgia, com relação aos dois tipos de nacionalismo apontados por Miruel Silveira, observa-se que as obras regionalistas caracterizavam-se, entre outras coisas, por serem ambientadas no interior do país, tematizando situações também tipicamente interioranas. Então, ali, né, naquela época, surgia toda essa força, essa importância de falarmos da nossa língua, falarmos daquilo que a gente pretende, né, daquilo que é nosso, da nossa região, da nossa cultura, enfim. Mas alguns ainda não queriam, né, porque tinham o costume de assistir espetáculos franceses, espetáculos ali que falavam outra linguagem, outra cultura, né? Isso existe até hoje, né? Então, percebem como o teatro, ele passeia, ele consegue passear, trazer conhecimentos, né? É um livro aberto, vivo, né, de conhecimentos, onde a gente pode passear por culturas diferentes e conhecer um pouco de cada uma, por exemplo. Quando a gente escolhe um tema para fazer uma peça, não é, vou fazer uma comédia qualquer. A gente pode escolher um conhecimento específico, uma coisa para trazer. Olha, eu quero trazer, sei lá, a ideia do que eu aprendi sobre a arte, sobre a história, sobre o teatro, e você pode escrever e falar sobre tudo isso e assim representar todo o seu conhecimento. Então, teatro é isso. Teatro é a arte da representação, que não é só mera brincadeira, é algo muito sério e você pode muito se aprofundar em muitas outras profissões, como a gente já falou muito aqui nesses vídeos, e trazer todas essas profissões, se quiser, para dentro da sua arte. Então, né, vou responder aquela frase que a gente fala muito, né? Professora, mas para que serve o teatro? O teatro serve para tudo isso, para a gente se encontrar, se divertir, né? Trazer conhecimento, questionar, se impor, sentir. Arte é isso, tá bom? Muito obrigada por todo esse momento que passamos juntos aqui e no ano que vem vamos torcer para que estejamos juntinhos pessoalmente e poder ter esse papo pessoalmente. Muito obrigada e até a próxima.